Ao compreendermos os ensinamentos do Senhor, recebemos as bênçãos prometidas por Ele. Como Pai, Ele quer o bem-estar dos seus filhos, os quais têm de fazer a parte que lhe cabe, tomar posse das declarações bíblicas e confessá-las com autoridade, crendo que se realizarão. Quem despreza os conselhos do Senhor, também rejeita a sua presença. Entenda, as declarações produtivas vêm de um coração cheio da palavra do Senhor. Por isso, todos quantos a ouvem e permanecem em seus ensinamentos, jamais são enganados. Estejamos firmes nas direções de Deus, sem dúvida, o poder dele vai além do que podemos imaginar. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nós opera. Efésios 3:20. Diante do inimigo, devemos falar os direitos que nos foram assegurados pela nossa posição em Cristo, exigindo que o mal seja desfeito. Olha só, igreja, as nossas palavras devem confirmar a nossa decisão de não ceder nenhum milímetro ao diabo. A pérola de hoje, Mateus 16:19, e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado no céu. Tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Irmãos, o curso Fé, esse das vãs repetições, a gente pode entender que claramente o missionário, inspirado por Deus, está nos ensinando que não é por muito falar que nós seremos ouvidos, atendido, respondido, mas é a gente orar, é a gente pedir, é a gente clamar, buscar de acordo com a vontade de Deus. Cumprindo o propósito, fazendo a vontade do Senhor, nós devemos falar diante daquilo que, irmãos, a palavra do Senhor tem nos ensinado, né? Eu vou aqui fazer uma menção, eu vou até pegar aqui com você um versículo que eu li com a igreja de manhã e à tarde. Olha só, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 23, o verso é o número 3. Jesus está aqui falando sobre os escribas e fariseus, sobre a prática que eles estavam, e o Senhor está condenando essas práticas. O Senhor não está de acordo com a atitude. E a gente vê que nos dias de hoje, muitas vezes a gente acaba agindo dessa forma. Ao contrário, vamos ler. Mateus 23, o verso 3. Começa dizendo assim: observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Vamos pegar essa última frase aqui? Porque dizem e não praticam. Amém. Então vamos entender aqui, irmãos. Veja que às vezes muitas são as pessoas que ficam repetindo, as vãs repetições. A pessoa ela se torna sempre, repetindo várias vezes uma oração. Só que na hora da prática, na hora das atitudes, o que ela está, irmãos, agindo, fazendo, não condiz com o que ela está falando, com o que ela está pedindo. Jesus está deixando bem claro: olha, eles estão dizendo, falando, eles estão pronunciando, mas não estão praticando o que estão dizendo. Aí, irmãos, entenda só. Eu estava até dizendo para a igreja, quando a gente olha para esse lado aqui, a gente vê que, por que muitas pessoas perderam o interesse de vir para a igreja? Por que muitas pessoas, elas não são impactadas mais por palavras? Por que, igreja? Porque muitas vezes, isso não é só para pregador não, tá? Isso não é só para obreiro não, é para membro também. Muitas pessoas estão falando, mas não estão vivendo de acordo com aquilo que ela fala. Então Jesus está falando aqui, vocês estão dizendo, vocês estão falando, mas vocês não praticam o que você fala. E aí você vai entender, irmãos, agora, a expressão que a pessoa, ela diz assim: eu vou mudar. Já viu essa expressão? Eu vou mudar. Ela afirma: eu vou mudar. Pode deixar que, olha, a minha vida vai mudar. Ela se cansa de falar sobre mudança, mas nunca muda. A atitude não muda. Não, eu vou ser diferente. Mas cadê a diferença nas atitudes?
Então dizer, irmãos, que a gente vai mudar, que a gente vai ser diferente, que a gente vai obedecer, que a gente vai ser fiel por palavras, irmãos, se torna, por muitas vezes, as pessoas ficar presas nas vãs repetições. Tem que ter atitude em cima do que estamos dizendo. Não é por muito falar, é você fazer. Não é por você estar expressando, é por você estar, irmãos, né, tendo uma atitude. Quem esteve no congresso lá em Cuiabá, me lembro que o pastor Carlos, ele mencionou para a gente ser luz. Lembra, homens? Ser luz? Para você converter a família, não precisa muitas vezes você, irmãos, falar, chamar a pessoa a vir para a igreja, dizer, olha, faça isso, faça aquilo. Não. Ele diz, olha, seja luz. A luz de Deus que está na sua vida vai refletir nas pessoas que estão à sua volta, com a atitude que você está tendo, com o bom comportamento que você tem, irmãos, a luz de Deus vai brilhar na sua vida e vai refletir na vida de outras pessoas, né? Então, levando para esse ponto aqui, por que muitas pessoas perderam o interesse de congregar, de estar vindo à igreja? Por que muitas pessoas, às vezes, já não é mais impactada por palavras? Porque as palavras têm perdido credibilidade. As palavras, irmãos, no ouvido de muita gente, já não tem mais crédito. Porque tanto se ouviu aquilo que mais uma pessoa está dizendo, mas na hora do vamos ver, na atitude, não tem nada daquilo que a pessoa está falando. Amém, igreja? Então a frase que Jesus está dizendo aqui, não é por dizer, né? É por praticar. Às vezes a gente está tanto, irmãos, né, dizendo, falando, pedindo, mas a gente não está colocando em prática o que a gente está falando, o que a gente tem ensinado, o que a gente tem passado para frente. Precisamos falar, mas que as nossas atitudes, elas venham estar de acordo com as nossas palavras. Amém, igreja? Diga glória a Deus por isso. Amém. Abra a Bíblia, por favor, agora em Mateus 6, verso de número 5. Segunda-feira eu falei um pouquinho aqui sobre isso aqui. E o Espírito de Deus colocou em meu coração para também falar. Claro que eu vou aqui levar para o lado família, para o lado casa, para o lado lar. Mas você vai entender o que o Espírito Santo vai nos mostrar aqui. Mateus 6, 5. Está escrito assim: e quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, que já receberam o seu galardão. Eu dividi esse versículo aqui em duas partes, irmãos. Primeiro, a gente vê que está se falando de oração. É claramente, irmãos, olha, algo que todo crente tem que guardar no coração. A oração é uma ordenância divina. Você pode repetir isso comigo? A oração é uma ordem de Deus para nós, né? Você vai ver Jesus falando, é dever nosso orar sempre e não desfalecer. Você vai ver Paulo falar, irmãos, que nós temos que orar sem cessar. Você vai ver Paulo também falando que a oração ela tem que ter perseverança. Ou seja, irmãos, é uma ordem divina. Todo crente tem que ter uma vida de oração. Não somente publicamente, mas no seu a sós, no seu particular, no seu momento com Deus. Tem que ter. Pegando por esse ponto, irmãos, que nós temos que ter, né, uma vida de oração. Olhando para o versículo que nós acabamos de ler, os hipócritas ou os fariseus, eles também oravam. Eles tinham prazer de orar. Veja que tinha até um hábito de orar em pé, na sinagoga, na igreja, como também orar nas esquinas das ruas. Partindo por aqui, irmãos, a gente vê que eles também oravam. E aí, o que me faz aqui refletir sobre esse assunto é qual é a motivação para você fazer uma oração para Deus. O que te motiva, irmãos, pedir algo para Deus? Você lembra que Tiago diz assim, pedi e não recebeste porque pede mal? Tem gente que ora, pede, irmãos, busca e não recebe. Ah, mas por que Deus não me respondeu? Hoje eu trago essa resposta. Existe uma motivação errada dentro de você. O que te motiva de forma errada vai fazer, irmãos, com que o Senhor não te responda, então recompense. Olha só, eu vou deixar bem mais claro aqui. Tem gente que pede para prosperar. Entenda? Senhor, eu quero ganhar dinheiro. Senhor, eu quero ganhar mais. Senhor, eu quero, né, ser próspero. O que te motiva a fazer esse pedido de oração para Deus? Ah, eu me motivo a pedir para Deus para prosperar, para aparecer, para mostrar para alguém que eu sou rico. Tem gente que tem essa motivação. Tem gente, irmãos, que ela tem uma motivação para essa oração, para então até mesmo aparecer. Veja o texto. Eles tinham uma motivação para orar. Qual era? Para serem vistos
pelos homens. Eles queriam que Deus, o Senhor Jesus, respondesse para ser visto pelos homens. Então aqui eu vejo, igreja, atitude certa, oração. Olha, motivação errada, ser visto pelos homens. Leva isso para o lado da saúde. Tem gente que está doente, enfermo, e ela vai até Deus: Senhor, eu quero ser curado. Mas o que te motiva a ser curado? Para que ser curado? Eu me lembro que uma vez, irmãos, o próprio pastor Carlos, ele falou assim, né, sobre a cura, que quando antes, lá no começo, quando ele vivia enfermo, doente, Deus falou assim para ele: para que você quer ser curado? Qual que é o objetivo da cura? E aí Deus despertou no coração dele: para fazer a tua vontade, para então ser curado e ajudar outras pessoas também no caminho, também ser curado. Veja que tem que ter, irmãos, uma motivação, que o nome do Senhor apareça, que o Senhor cresça, que o propósito de Deus se cumpra, que a vontade de Deus prevaleça na nossa vida. Essa tem que ser a nossa motivação. Essa tem que ser, irmãos, o motivo real que está no nosso coração. Eu vou orar, Senhor, olha, independente qual seja a área que eu vou estar ali orando, Senhor, é para que cumpra a tua vontade, é para fazer a tua vontade, é para estar, meu Deus, glorificando o teu nome. Eu estava dizendo hoje na igreja, de manhã e à tarde, no sentido assim, irmãos, olha só, isso aqui eu já ouvi na igreja. Às vezes tem pai, tem mãe que vem: pastor, faz uma oração pelo meu filho. Mas e aí, tá? O que te motiva? Pegando a palavra aqui, né? O que te motiva a pedir oração pelo seu filho? Para que ele pare de dar dor de cabeça, para que ele pare de me envergonhar. Olha a motivação do pai e da mãe, pedindo oração, irmãos, pelo filho. Tá entendendo aqui, irmãos? Tem gente que tem motivado: não, eu quero orar, eu vou orar pelo meu filho para ele parar de dar dor de cabeça. A motivação tinha que ser outra, né? Eu vou orar pelo meu filho para que ele seja salvo, para que ele conheça Jesus, para que ele se firme no caminho de Deus. Olha a diferença da motivação. Por isso que muitas vezes a nossa oração não está sendo atendida, porque na motivação, irmãos, está errada. Vamos ler aqui, eu só peguei pontos aqui, mas leia novamente aqui, ó. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois que se comprazem, né? Tem prazer em orar em pé e na sinagoga e as esquinas da rua, para serem vistos pelos homens. Então o problema aqui é que eles queriam aparecer. O problema aqui é que eles queriam, irmãos, ser destaque. Aqui, né, a motivação errada deles é que eles queriam a glória para eles. Lembra do que Deus fala em Isaías? A glória e a honra a outro eu não darei. Irmãos, a motivação tem que ser para glorificar a Deus. Senhor, eu quero a salvação da minha família para que o teu nome seja glorificado. Eu consegui salvar minha família. Essa é a motivação errada. Por isso que muitas vezes ainda não foi salvo. Então, igreja, é para a gente parar para analisar por que muitas vezes a nossa oração ela não tem a recompensa. No próprio versículo aqui, Jesus viu que a motivação deles estava errada, e aí Jesus disse na parte final o quê? Vocês já receberam o seu galardão. A resposta ou a recompensa que vocês tanto buscam, vocês receberam do mundo, das pessoas. Eu não vou fazer nada por vocês. Amém, igreja? Aqui é só para a gente levar para o lado família, irmãos. Você que ora pelo seu filho, pela sua filha, pelo seu casamento, pelo seu pai, sua mãe, que haja no seu coração uma boa motivação vinda de Deus, vinda do céu. Senhor, é para ser salvo, Senhor, é para se render aos pés do Senhor, é para que essa pessoa ela fique firme no caminho de Deus. Que isso venha a ser a motivação da sua oração pela sua família, para que eles encontrem Jesus, se rende a Jesus e viva a sua vida voltada para Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Que a gente possa ter essa reflexão, e aí você vai levar para qualquer área da vida, seja saúde, seja financeiro, seja vida espiritual, seja família. Qual é a motivação para fazer essa oração? Eles tinham a motivação de orar, mas era para serem vistos pelos homens. Amém, igreja? Vamos aqui então fazer uma outra leitura. Abra sua Bíblia agora em Gênesis capítulo 1. Gênesis 1. Vamos ler o verso 1 também. 1, 2 e 3. Gênesis 1. Está escrito assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Vamos ler junto o versículo 2? E a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. 3. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Amém. Vamos focar aqui no versículo 2. Irmãos, o versículo 2 eu estava falando à tarde, talvez não seja o seu, mas é a vida de muita gente. Como assim?
a vida de muita gente sem forma, sem formato, a vida de muita gente vazia, a vida de muita gente em trevas. Eu quero dizer para você, irmãos, que por pior que seja o seu momento, por pior que seja a fase que você esteja passando, acredite no que Deus pode fazer pela sua palavra para colocar ordem na sua vida. Amém, igreja? Para organizar a sua vida, para ajustar a sua vida. Veja que a terra, ela estava sem forma, a terra estava vazia, havia trevas, até que então, que igreja? Veio a palavra de Deus. Qual foi a palavra de Deus? Haja luz, e houve luz. Por isso que eu estou dizendo, irmãos, existem muitas pessoas que em uma área da vida dela, se analisar, a gente pode aqui rapidamente refletir. Gravei um vídeo à tarde, até mandei na linha de transmissão. Como está a sua vida? Não precisa responder em voz alta. Responda para você, como está a sua vida? Talvez a sua vida está, irmãos, vazia. Está faltando algo. Talvez você está vivendo com um vazio dentro de você. Talvez você está vivendo uma vida, irmãos, que a sua vida está sem forma. Eu estou sem direção, sem rumo, não sei o que fazer. Talvez em uma área da sua vida, irmão, só há escuridão, só treva, só luta, só batalha travada e você não vê uma saída. Mas o versículo 3, irmãos, é a esperança que nós temos. Que quando vem uma palavra, a palavra ela tem o poder para transformar. A palavra tem o poder para dar forma. A palavra tem o poder para encher. A palavra tem o poder para trazer luz, esperança, vida. Então, igreja, veja que a vida de muitas pessoas estão assim, totalmente perdidas. Por quê? Às vezes, irmãos, o que está faltando é uma palavra. Agora entenda, irmãos, no sentido assim, claramente você já ouviu a palavra. Você já recebeu a palavra. Então o que está faltando? Praticar essa palavra que você ouviu. Eu ouvi um missionário dizer, eu nunca esqueci, irmãos, e claro que tem que entender, irmãos, para não ficar distorcido, vou aqui até ser pontual. Tem gente que não precisa de mais uma palavra, apenas praticar o que já aprendeu. Entenda isso. É claro que todos os dias a palavra de Deus se renova na nossa vida. É claro que todos os dias Deus tem uma nova palavra para nos entregar. Amém? Porque tem gente que falta sempre no novo. Senhor, eu quero algo novo. Senhor, eu quero uma nova palavra. Eu quero uma nova direção. Deus pode dar? Pode. Mas, irmãos, o que você está precisando é obedecer, é praticar o que você já aprendeu. A palavra que foi liberada, irmãos, foi ali suficiente para dar formato à terra. Para dar, irmãos, vamos dizer assim, um verdadeiro sentido para a terra. Quantas pessoas que estão vivendo um caos? E o que fazer? Colocar em prática aquela palavra que o Senhor já falou com você. Aqui eu vejo, igreja, versículo 3 está bem claro, e disse Deus. Até quando a terra era vazia? Até quando a terra era sem forma? Até quando a terra, nela havia trevas? Até, irmãos, o Senhor dá uma palavra. Até uma palavra de Deus vir. Porque na hora que veio, na hora que a palavra chegou, veja que tudo mudou. A partir do momento, irmãos, que uma palavra chegar no nosso coração e a gente decidir, eu vou viver essa palavra, eu vou cumprir essa palavra, eu vou obedecer essa palavra, por mais que eu tenha dificuldade, por mais que seja difícil, mas essa palavra, ela vai mudar a minha vida, ela vai dar forma na minha vida, ela vai me encher da presença de Deus, ela vai me tirar das trevas. A gente tem que crer nisso. Eu vejo aqui uma outra referência, Ezequiel 37. É bem conhecida essa passagem, que é do vale de ossos secos. O profeta, irmãos, ele teve uma visão. A visão era que ele estava num lugar que estava cheio de ossos secos, sem vida. E aí em visão veio o Espírito e fez ele ali andar, em redor daqueles ossos. O que me chama a atenção é que veio a palavra dizendo, profetiza sobre esses ossos. Encontraram aí Ezequiel 37? Vamos ler 1, 2, 3 e 4. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse, olha Deus dizendo, olha a palavra de Deus vindo para Ezequiel, profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes, ossos secos, ok, igreja? Ouvi a palavra do Senhor.
É o que eu estou dizendo desde o início aqui, irmãos, quando comecei a ler o versículo 1 de Gênesis. Quando a palavra chega, o Senhor coloca a ordem, o Senhor coloca, irmãos, os ajustes. Depois você pode continuar lendo, você vai ver que ele continua ouvindo Deus, e os ossos foram se juntando, os nervos, a carne, o Espírito veio, e de repente já tinha levantado o que, igreja? Um grande exército. E a Bíblia diz que então veio, e ali o grande milagre aconteceu. Mas o que foi dito foi: ouvir a palavra do Senhor. Vamos, irmãos, estar atento àquilo que Deus diz. Uma hora ou outra eu menciono esse verso de Apocalipse, você vai lembrar? A Bíblia diz assim: ao que tem ouvido, que ouça o que diz o Espírito à igreja. Então, irmãos, veja que o Espírito, Deus está sempre dando, não é só aqui na parede, não, no templo, não, onde você lê a Bíblia, Deus está falando com a igreja. Nós temos que dar ouvido. Deuteronômio você vai ler, irmãos, se atentamente ouvires a voz do Senhor vosso Deus. Sabe uma coisa, igreja, eu estava dizendo hoje nas reuniões anteriores, a desatenção que o inimigo tem colocado no nosso meio, para a gente não captar, não entender, não assimilar, não então absorver aquilo que Deus está falando. Porque, irmãos, quando Deus fala, vem a fé. Quando Deus fala, irmãos, olha, a gente se enche dele. E você acha que o inimigo vai facilitar? Vai deixar vir, irmãos, sem nenhuma dificuldade? Por isso que a gente tem que estar atento e vencer todas as batalhas espirituais que são travadas, quando a palavra de Deus ela é anunciada. Eu não sei se você já ouviu algo nesse sentido. Da palavra que é pronunciada aqui pelo pregador, qualquer pessoa que seja, até chegar ao seu ouvido, você sabia que o inimigo às vezes consegue distorcer, fazer você entender errado? Porque se ela vem, irmãos, com toda, vamos dizer assim, a força daquela palavra, que é para mudar, que é para transformar. Olha só, me lembra aqui agora, o Pedro certamente falou para Jesus: Senhor, para onde iremos? Se só o Senhor tem a palavra de vida eterna, só o Senhor tem a palavra que vai nos ajudar, só o Senhor tem a palavra que vai mudar a nossa vida. Irmãos, a palavra de Deus tem esse impacto, quando a gente então assimila, quando a gente está atento, quando a gente recebe no coração. Uma palavra Deus deu quando disse haja luz, e houve luz. A terra era vazia, não está mais vazia. A terra era sem forma, não ficou sem forma. Estava em trevas, não tem, lá não haja luz, por causa de uma palavra. Aqui em Ezequiel você vê, irmãos, o próprio profeta dizendo: ouvi a tua palavra, e pelo que ouvi, eu disse. E aí você vê, irmãos, a reconstrução, o que estava acontecendo, o milagre estava sendo feito ali por causa de uma palavra. Uma palavra tem, irmãos, o poder de Deus para mudar completamente a sua vida, a sua família, os seus negócios. Amém, igreja? Diga glória a Deus por isso. A palavra que Deus então entrega ao seu coração, irmãos, que ela possa estar sempre viva dentro de ti, para que você possa viver e assim o Senhor te ajudar de uma forma sobrenatural. Amém? Glória a Deus. Essa é a nossa reflexão de hoje. Fiz aí esse momento que eu juntei três textos diferentes para a gente entender, irmãos. A nossa oração não pode ser repetitiva, no sentido de que por muito orar eu vou ser atendido. Não é bem assim não. Tem que ter, irmãos, uma motivação certa. E quando a gente tem a palavra, a gente se posiciona e Deus opera em nosso favor. Amém? Diga glória a Deus. Vamos orar então, fique em pé. Vamos falar com Deus. Deus abençoe você da internet. Fique na paz de Cristo.